Casa do Caminho, a sua escola da Torá. Shalom Brahá, bênção da parte do Eterno sobre tua vida, você que está aqui nos acompanhando, conectado conosco aqui de Giruá. Hoje a transmissão a gente está fazendo aqui do estúdio do apóstolo Aguinaldo. Estamos, como de costume, participando desse tempo de Pêssah aqui de Giruá. E é um tempo abençoado, um tempo que a gente se reúne para poder compartilhar com os irmãos como igreja, né, reunidos. Já aqui do estúdio, quando eu olho, eu consigo ver a face de todos vocês. Lá de casa, quando a gente apresenta, eu não tenho esse recurso, mas aqui dá para ver o brilho no olho de cada uma, e como é precioso, meu irmão, como é preciosa essa reunião. Parece realmente que estamos em uma congregação. E eu dizia há pouco tempo aqui com o irmão Manuel, como é bom a gente ter um recurso como esse. Em 1990, quando lançaram o aparelho de telefone celular, não imaginávamos que ia chegar nesse nível de termos uma ferramenta que consegue diminuir os espaços, faz com que as pessoas estejam tão próximas que parece que eu estou em uma sala com todos vocês diante de mim. É como se realmente a gente estivesse em uma igreja. Então, eu estou entrando na casa de vocês agora. E vocês estão entrando dentro da Gênesis. Como se estivéssemos todos agora pegados nas mãos uns dos outros. Porque o Eterno, ele abriu portas no universo que conecta as pessoas, mesmo estando distantes. E uma dessas portas se chama internet. Essa sabedoria que ela é dada aos homens, até para fazer cirurgia à distância, ela também está sendo consignada à igreja para levar uma palavra para cada um de vocês. Sempre que eu levanto, eu agradeço ao Eterno por ter me restituído a alma naquele dia. E eu digo, Papai do Céu, como foi bom. Eu dormi e acordei em paz. Você me concedeu bom sono. Tem pessoas que não conseguem ter um bom sono. Eles deitam e não conseguem dormir. Mas a Bíblia diz que o Eterno dá aos seus enquanto dormem. Então, enquanto a gente deita, descansa, o Eterno é que ordena o bom sono. Já de noite eu já entrego minha vida ao Eterno, minha alma, meu espírito, e digo, concede-me o bom sono. Fala comigo em sonhos. E quando eu levanto, crio uma expectativa na minha vida. O que é que eu vou ser útil neste dia? Tanto para Papai do Céu, quanto para as pessoas que me rodeiam, as pessoas com quem eu me relaciono. Se você está na sua casa, um exemplo, uma dona de casa, e aí ela levanta, ela vai começar as atividades dela já servindo. Ela levanta, ela faz a comida dela, ela ajeita um neto. Se é um homem, ele vai trabalhar ou ele leva um neto na escola. A pessoa vive para servir, para servir. E o detalhe é que nesse viver para servir faz com que as outras pessoas também tenham vida. Você já imaginou se você não levantasse para trabalhar e botar o sustento dentro de casa, como seus filhos iam crescer? Se você não levantasse para fazer a comida, cuidar da casa, levar no médico, levar na escola, como que eles iam desenvolver? Mas nós somos realmente como plantas que precisam de cuidado. E plantas precisam também de água. Plantas precisam também de luz. E hoje nós estamos semeando água e luz, porque esse é um ambiente de água e é um ambiente de luz. Eu quero desde já, no nome do apóstolo Aguinaldo, cumprimentar todos vocês que estão aqui no Brasil, os irmãos que estão aqui em cada um na sua federação, como também aqueles queridos, aqueles amados que estão em outras nações, sejam todos abençoados em o nome de Yoshua HaMashiach, que sejam frutíferos no reino dos céus, aqui na terra. Que os homens vejam seus frutos e se alegrem no Pai para a glória do nome de Yoshua HaMashiach, o nosso soberano, o nosso rei. Vamos liberar a bênção para a Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav vetzivanu, la'asok bedrivet Torá. Bendito és tu, Senhor, nosso Elohai, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou ocupar-nos com as palavras da Torá. Pai Celeste, nós consagramos esse ambiente
Nós consagramos esses equipamentos ao teu nome santo, Pai, pois é tua ferramenta nessa hora para entrar na casa de cada um e cada uma que está se conectando conosco aqui. Concede, Pai, o tempo da tua visitação na casa desse irmão, dessa irmã, dessa família que está ouvindo a tua palavra, dessa pessoa que está mesmo fazendo o seu almoço, mesmo que está trabalhando em seu ofício, mas que ela seja abençoada com a tua palavra, que o coração dela seja uma terra frutífera para a glória e para o louvor do teu nome. A despeito das lutas dessa vida, Eterno, eu te peço um bálsamo de alegria nessa hora sobre o coração de cada irmão e cada irmã, uma resposta do céu, um novo ânimo, que a emuná não venha desfalecer em nada e que a ti que vai a esperança do reino conceda, Pai, a cada um aumento sobrenatural de esperança para ter força para lutar e para ser vencedor em nome de Yahushua HaMashiach. Amém, amém. Quero pedir ao irmão Manuel compartilhar com vocês desde já o nosso link. A ministração que vamos compartilhar com vocês hoje é a Parashá Shemini. Ontem foi um Shabat especial e o apóstolo Aguinaldo, ele adotou uma outra ministração da tradição judaica, e quando eu falei com ele sobre essa ministração, achei por bem trazer esse conteúdo. A Parashá Shemini, ela é uma porção da Torá que vai trazer um tema muito relevante, que é o 8º dia, né? Parashá Shemini, no domingo 5 de abril de 2026, no calendário Kadosh, calendário judaico, é 18 de Nissan de 5.786. Você está na Casa do Caminho, a sua escola da Torá, e o apóstolo Aguinaldo é a pessoa que está à frente dessa obra aqui de Giruá. Tenho escutado muitos testemunhos, muitas pessoas que têm tido visões sobre esse lugar. E me parece que nessa terra de 5 fontes, porque aqui tem 5 fontes naturais de rio, o Eterno abriu mais uma fonte, que é uma fonte da Torá. E ela tem jorrado para o Brasil e para fora do Brasil. Pode passar, meu irmão. Louvado seja o nome do Eterno. A Parashá Shemini, meus irmãos, ela está escrita lá no Sefer Vaikra, no livro de Levíticos, capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 47. E o nome Shemini significa o 8º. O 8º. Um número muito significativo. Mas o nome Shemini, por sua vez, ela vai me lembrar de um novo tempo. E é disso que a gente vai falar hoje, porque esse 8º é um portal de tempo. E quando nós falamos de portal de tempo, soa às vezes como algo místico, né? Mas não é. São escadas da nossa vida. Estamos sempre passando por degraus. Cada dia da semana é um degrau que a gente vai subindo. Eu lembro que quando eu estava perto de fazer uma viagem, a gente ficava na expectativa, né? Vai chegar o dia daquela viagem. E no mundo do mundo judaico, quando você vai chegando perto do Shabat, é o dia do descanso, é o dia do encontro. Agora imagine que você está num determinado dia da semana, vamos chamar de segunda-feira, e você sabe que naquela data, naquele Shabat, naquele sábado, você vai encontrar alguém muito importante. Eu não sei para quem seria alguém muito importante para você, mas alguém que você ama, alguém que você quer ver, alguém que você quer encontrar. E quando vai chegando perto daquele dia, a expectativa é maior. Quando chega naquele dia do encontro, você está todo vestido, todo arrumado, porque você quer encontrar aquela pessoa. E como o Eterno trabalha com ciclos de 7, aqui nós vamos estudar isso hoje, esse ciclo de 7 vai falar que quando chegar esse 7º milênio, esse 7º milênio, nós vamos encontrar Mashiach. A palavra do Eterno me garante que ele vem reinar aqui 1000 anos. Aquilo que nós chamamos de Shabbat Hagadol. O tempo que Mashiach vai estar aqui ensinando a Torá para as nações. E, ainda que alguém não queira, ainda que alguém não acredite, ainda que alguém diga que a lei deixou de existir, a Bíblia me garante, ele vem ensinar a Torá. E de Sião sairá a lei. Os irmãos, quando estão em sinagoga no Shabat, eles cantam que mitzion tetse Torá, que mitzion tetse Torá, de Sião sairá a lei, de Sião sairá a lei. A palavra do Eterno da boca do Mashiach. Por que ele vem ensinar a Torá às nações? Porque em algum canto as pessoas perderam o ensino da Torá. Quando o Mashiach chegou, ele começou a ensinar a Torá e fez discípulos. E esses discípulos ficaram e ensinaram a Torá. O apóstolo Paulo, antes de sair daqui,
antes de ser levado para a glória, né? Antes de morrer, antes de arder na fornalha de vida, porque ele foi sacrificado, foi imolado, vamos chamar assim, né? O apóstolo Paulo, ele pagou também o preço com a vida dele, como muitos dos outros apóstolos. Ele disse: eu queria apresentar vocês como uma noiva virgem, imaculada, porque temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores. E eles vão inserir doutrinas que não são conforme a palavra do Eterno. E assim foi. A história tratou de trazer, de gestar um desvirtuamento da palavra do Eterno. E criou-se doutrinas que não são alinhadas com a Torá. Porém, a palavra do Eterno ainda vai levantar para mim algumas mensagens que abrem os meus olhos. Olha, volta ao primeiro amor, lembra de onde tu caíste. E quando eu li isso em 2019, eu comecei a me preocupar em voltar a esse primeiro amor, em querer ver onde foi que eu caí. E aí fui observar na palavra do Eterno que o estilo de vida que Machia ensinou para os seus apóstolos e que os apóstolos pregaram, difundiram, não era tal qual aquilo que a gente vê hoje, mas era um tempo em que as nações e o povo de Israel conviviam juntos praticando o Torá, amando a Torá, observando a Torá. E como as pessoas se desconectaram disso, parece que essas pessoas, vamos chamar elas de noiva, elas eram comprometidas. Eu não sei se você lembra, uma noiva em Israel, quando ela se comprometia, o noivo dava a ela um dote. E às vezes esse dote eram dracmas. Eu tenho uma passagem bíblica que diz que uma certa moça, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. Essa dracma que essa mulher perdeu, ela saiu procurando a casa. Era o dote dela, ela estava comprometida, era uma noiva comprometida. Você consegue entender? Ela tinha dracma. A dracma era o bem que ela recebeu como dote. Como ela perdeu uma dracma, isso era um desrespeito para com o noivo quando ele chegasse. Porque ela pegava aquelas dracmas e colocava num adorno na cabeça dela. E aí ela vai varrer aquela casa. Quando ela acha aquela dracma que ela encontra, ela se alegra e chama as amigas. Eu achei a dracma perdida. E os nossos professores de judaísmo messiânico, eles explicam. Aquela dracma perdida era a quarta dracma. A quarta dracma alude ao quarto mandamento. E o quarto mandamento é o Shabat. Aquilo que as nações deixaram de cumprir, porque foi ensinado que Machia, Jesus, cumpriu toda a lei, eu não preciso cumprir. Foi ensinado que ele, por ter cumprido tudo, agora eu posso desobedecer parte. E o próprio Machia diz que aquele que tropeça em um dos mandamentos, tropeça em todos. O próprio Tiago também ratifica isso. E nesse sentido é que a gente vai voltando a esse primeiro amor para que a gente tenha condições de chegar no sétimo, que é o tempo do encontro com Machia, mas sabendo que esse oitavo é um novo começo, não é mais um tempo de estagnação. A gente não fica girando em círculos, né? Esse sábado é um sábado Hol HaMoed Pessa, é um sábado intermediário. Nós estamos numa festa de Pessa intermediária, porque quando foi na noite de terça-feira, comemoramos o Seder de Pessa. Então, a noite de quarta-feira foi o segundo Seder de Pessa. Hoje estamos num tempo intermediário e quando for no pôr do sol da terça-feira, novamente, nós estamos encerrando a festa de Hamatzot, né? A festa dos pães ázimos. É por isso que esse sábado, como sábado intermediário, ele é um sábado que durante a semana teve sábados. Como assim, meu irmão? Na terça-feira foi contado como Shabat. Terça-feira foi um Shabat, quarta-feira foi outro Shabat, e ontem, que foi sábado, foi outro Shabat. Há na Bíblia passagens que diz que não tem somente um Shabat como sábado, mas as festas do Eterno são Shabat. E como as festas do Eterno são Shabat, essas festas obedecem ao calendário do Eterno. E o calendário do Eterno não é como o calendário das nações. O calendário do Eterno obedece às leis do Eterno. E a virada do dia no calendário do Eterno é no pôr do sol. E nesse pôr do sol é um tempo de encontro. Nesse pôr do sol e nesse amanhecer são portais de encontro, que nós nos encontramos com ele. E sempre que acontece um pôr do sol em uma festa, é uma expectativa nova para nós.
Hoje, na Paraxá Shemini, eu encontrei, quando eu comecei a fazer ela, os meus olhos foram saltando de alegria, porque foi me colocado coisas que eu, apesar de ter estudado como você vai formatando, como uma mulher que faz um pão, uma halá, quando ela vai dando forma ao pão e ela vai trançando, ela vai se alegrando e ela bota no fogo aquele pão e aquele pão vai crescendo, vai ficando bonito, ela se alegra porque o produto das mãos dela foi ficando bonito. Mas detalhe, o crescimento quem dá é o Eterno, a essência quem dá é o Eterno, o brilho quem dá é o Eterno, a sabedoria é do Eterno, a saúde é do Eterno, o trigo é do Eterno, a água é do Eterno, você é do Eterno. Então, a mesa quem prepara é o Pai. A expectativa que nós criamos hoje, quando eu fiz essa ministração, foi trazer para vocês uma mesa. E é como se eu fosse o garçom, vamos chamar assim, que eu estou servindo o pão. Ou o diácono da igreja que vai servir o pão. E esse pão que a gente está servindo é um pão que primeiramente eu fiz e provei ele. E eu me alegrei. E quando me alegrei, por quê? Porque esse pão, para mim, quando eu provei, eu entendi que nos portais do Eterno há sempre um novo de ascensão. Não vai me permitir ficar girando no mesmo ambiente. Pode passar, meu irmão. Bendito seja o Eterno. Eu trago para vocês hoje a porção Shemini como uma transição do organismo biológico para o santuário, o Mishkan. E eu não sei se vocês perceberam os temas da porção Shemini. Pode passar, meu irmão. Os temas da porção Shemini, ele vai trazer para nós algumas colocações que levam a me perceber que não é somente o ambiente que eu estou inserido, mas a transformação daquilo que está sendo proposto. Pega aqui, irmão. Estamos ao vivo aí, o telefone tocou. Eu peguei aqui, usando a Rosana como minha secretária para levar o aparelho. A Paraxá Shemini oitavo, ela encerra um ciclo de inauguração do tabernáculo e introduz as leis fundamentais de pureza, as leis de Kashrut. Quando eu leio a porção, eu vou ver do que está tratando, mas eu não olho só do que está tratando. Sempre que eu leio uma porção, eu vou ministrar algo, eu me preocupo em ver a palavra que é a palavra-chave daquela porção. E me preocupo em ver o tempo que ela foi contada. Porque o tempo que ela foi contada vai falar para mim um ambiente que ela estava ali naquele momento, né? O que aconteceu de histórico naquele tempo. Nem todas as porções da Torá, as passagens, ela fala de um tempo histórico. Às vezes é somente ordenanças e normativas. No caso dessa Paraxá Shemini, ela traz as duas coisas. Ela traz um tempo histórico e traz uma orientação. E é isso que está a essência, o tempero dessa porção. Pode passar, meu irmão. Então eu tenho dentro dessa porção 5 temas. É o 8º dia, a glória divina. Isso está falando da inauguração do Mishkan. O pecado de Nadav e Avihu, quando o tabernáculo foi construído, inaugurado, aconteceu um pecado deles. As instruções que depois disso se deu aos sacerdotes, inclusive quando é que o sacerdote poderia entrar dentro do tabernáculo. As leis de Kashrut, as leis alimentares, é um tema que eu estou falando, mas não se preocupe, eu não vou pontuar aqui o que come e o que não come. Eu quero trazer para você a essência da natureza do Kashrut. Lembra quando você diz ao menino, meu filho, não bote a mão na tomada que você leva o choque, e ele nunca levou o choque, ele diz, por quê? Aí diz, meu filho, porque você leva um choque. Aí ele diz, por quê? Porque a tomada tem energia. Por quê? E ele sai fazendo muitos porquês, porque ele não entende a essência. E às vezes você precisa entender a essência de uma normativa, principalmente se ela é uma lei deoraita, uma lei da palavra. Porque existem normativas, mitzvot, mandamentos, que são chamados de derabanan, são mandamentos de rabinos, que criam uma cerca ao redor da lei. Esses mandamentos derabanan, você pode até passar por cima deles, mas você não pode ultrapassar a linha daquilo que está escrito na palavra do Eterno para não desagradar o Rei da Glória. Todo rei tem um reinado e todo rei tem um território. No território do rei, quem manda é ele porque ele estabelece leis, normas. Aqui no Brasil, você tem um presidente e tem as leis estabelecidas. Quando tu quebras uma norma dessa, aí você vai ser inquirido pelas autoridades, porque você desrespeitou uma norma. No reino espiritual não é diferente. Quando você passa por cima de uma norma dessa, você também é inquirido.
Mas isso tudinho que está sendo ministrado sobre essas leis de Kashrut, e a essência dessa lei é por conta da pureza e da santidade. É a quinta normativa. Pode passar minha mão, não. Nesse sentido, o aspecto histórico da Parashá Shemini, que é o 8º, em função da relevância dos eventos naquele tempo, é muito importante. Porque essa porção, ela acontece 12 meses após a saída do Egito. 12 meses após a saída de um ambiente, quer dizer que no segundo ano, aí isso aconteceu. E é isso o charme de Shemini, que no segundo ano algo aconteceu. Pode passar, Manuel. Quando eu li essa porção Shemini, eu fiquei pensando na minha mente que essa inauguração, as primeiras vezes que eu li, essa inauguração do tabernáculo que fala que os filhos de Arão morreram, foi dentro de Pêssah. E não foi. Não foi. Por isso que eu criei essa cronologia, para que vocês entendam o que aconteceu nesse tempo. No dia 15 de Nissan do ano de 2000, quando o ano mude, viu? Esse ano mude é conforme o Sedeolam, a tradição judaica fala. No dia 15 de Nissan, o povo sai do Egito. No dia 21 de Nissan, aí eles atravessam o Mar de Suf, né, o chamado Mar Vermelho. Em 1º de Sivan, os israelitas chegam no deserto, e lá em 6 de Sivan, existe a revelação divina, a entrega dos 10 mandamentos, e o povo de Israel se compromete em noivar com o Eterno. Eles praticamente ali é um noivado judaico, porque eles dizem: nós ouviremos e obedeceremos tudo que o Eterno mandar. Então, no dia imediato, que é um domingo, 7 de Sivan, esse 6 de Sivan é um Shabat, 7 de Sivan é um domingo, Moisés sobe o monte e lá ele recebe as tábuas, né? E ele vai permanecer lá 40 dias. Quando ele desce, 17 de Tamuz. Aí esse 17 de Tamuz, que todo ano os irmãos falam como um dia temível, um dia não bom. Todo dia para o Eterno é bom, mas eles lembram desse dia com lamento. Até quem jejue por conta disso. Então, quando Moisés desce, ele vai encontrar lá um avodá zará. Meu irmão, o que é avodá zará? Avodá é serviço, zará é pecado, é um serviço de pecado. O povo prestou um serviço de pecado, fazendo uma idolatria. E aí Moisés, ele encontra vamos chamar aquela situação desagradável, e ele vai tratar de consertar aquele erro do povo. No dia 18 de Tamuz, um dia depois, ele sobe novamente e vai interceder pelo povo, permanece lá 40 dias. E só vai descer no dia 29 de Ave, e ele desce para pegar outras tábuas e subir novamente. Ele sobe novamente no dia 1º de Elu. 1º de Elu é o dia que Moisés sobe pela terceira vez no Racion, no Monte Sião. E ele sobe com essas tábuas. O Eterno já tinha dito que ia perdoar o povo, mas o povo ainda precisava dessa confirmação. E o que era a confirmação? As tábuas escritas, porque ali representava a nova aliança. A Ketubá de um casamento, o contrato de casamento, ela é semelhante às leis que Moisés desceu com elas. E quando Moisés desce com aquelas tábuas, ele está trazendo como se fosse um contrato de casamento de um noivo para com a noiva. Ela agora está aliançada, está comprometida, ela vai guardar só a chegada do noivo. Foi um momento espiritual. Quando Moisés desce com essas tábuas, o povo se alegra. O que a gente chama hoje de dia temível, dia 10 de Tishrei, é o dia de julgamento. Naquela vez que Moisés desceu, naquela primeira vez, foi um dia de alegria, de regozijo, de festa, porque estávamos perdoados. O povo já tinha aquela expectativa do perdão. Desde o primeiro dia do mês de Tishrei, onde se celebrou Rosh Hashanah, até o dia 10 de Tishrei, o povo ficou clamando, pedindo a bênção do Eterno, e quando Moisés desce é um dia de festa. Ou seja, era como se dissesse: alegra-te, filha minha, o teu rei te perdoou. No dia 11 de Tishrei, aí Moisés começa a fazer o ajuntamento do povo e chama a oferta para poder fazer as doações. Até que em 25 de Kislev, ou seja, entre novembro e dezembro, eles concluem todo o tabernáculo. E ao concluir o tabernáculo, começa esse período de preparação. 7 dias antes de 1º de Nissan, ou seja, em 23 de Adar, aquilo que a gente chama de dias de iniciação, Moisés vai iniciar, santificar o Mishkan, santificar os utensílios do Mishkan, santificar o sacerdote, para que em 1º de Nissan aconteça a inauguração. Ou seja, quando é Pêssah,
Quando que a gente comemora Pêssar? Do dia 14 para o dia 15. Esse mexicã é uma simbologia da casa que precisa ser purificada. Esse mexicã é uma simbologia dos utensílios da casa que precisa ser santificado. Esse mexicã é uma simbologia do sumo sacerdote que trabalha dentro daquela casa que precisa ser santificado. E eu não sei se você leu que essa porção está dizendo o seguinte: sede santo, porque eu, o Eterno, sou santo. Então, quando Moisés ele tem a preocupação de deixar tudo em ordem, tudo santificado, é para que aqueles elementos e aquelas pessoas que estavam ali dentro trabalhando tivessem condição de receber a presença divina. Até esse momento, o povo de Israel estava debaixo de uma nuvem, mas não tinha presença divina dentro do mexicã. Até esse momento, não tinha um mexicã operando para que o povo pudesse se achegar e apresentar sacrifícios de aproximação. E é nesses 7 dias que é abatida a primeira pará do mar. O que é pará do mar? É uma novilha vermelha, sem defeito. Pense que essa novilha vermelha que foi abatida no deserto já apontava para o nosso Messias, para Mashiach, para Jesus, como você queira chamar. E essa novilha que foi abatida, a primeira, ela foi completamente queimada. Ela era o sacrifício de Olá. Eu sei que você estudou semana passada sobre o sacrifício de Olá. Era o sacrifício que era feito pelo sumo sacerdote. E nesse caso aqui, quem fez o sacrifício foi Arão, porque o sumo sacerdote ainda não estava investido da condição. Foi Moisés que fez esse sacrifício para Arão. Ele sacrifica, ele oferece a oferta de Olá, ele pega as cinzas dessa novilha vermelha e vai santificar os utensílios do templo, vai santificar o próprio templo e vai santificar os sacerdotes que vão trabalhar, que vão operar naquele ambiente. Essa novilha vermelha, o sangue dessa novilha vermelha foi o sangue que foi espargido, tanto no altar, quanto em todas as partes lá do tabernáculo. Assim, uma vez tudo pronto, inicia-se 1º de Nissan, a inauguração oficial do mexicã. E o que acontece? Pense comigo, aquele ambiente está sendo inaugurado, e é naquele dia, naquele momento, que a Shekinah de Hashem desce naquele lugar. A nuvem que estava em cima, agora ela desce. O fogo, a oferta que estava sendo oferecida ali, desce fogo do céu e consome ela. Imagina a visão de quem está ao redor daquele mexicã. Vê o fogo descendo, vê dali do portão o Misbeia. O Misbeia é o altar de cobre, né? Onde era colocado o animal sobre a grelha. E o fogo desce e consome, a nuvem desce, a própria casa, o próximo mexicã fica tomado da nuvem da presença divina, de forma que Moisés nem dentro do tabernáculo podia ficar, ele sai. Os levitas cantando, e quem está do lado de fora está vendo aquela glória, aquele poder, aquela imersão, fica em êxtase. Nosso Deus é Deus acima dos deuses. Agora imagina as outras nações que estão ao redor todinho naquele deserto. Quem levanta os olhos e vê, tem ali uma coluna de fogo, se olha de noite. É a nação de Israel, é o povo eleito, é aquele povo que humilhou Faraó, é aquele povo que saiu do Egito, eles estão ali. E por onde eles vão tem aquela nuvem. Por onde ele vai tem um Deus que é terrível, que faz coisas terríveis. Eles tremiam de medo. Tremiam de medo, porque o Deus de Israel é Deus acima de deuses. Não sei se você leu isso quando os espias chegam lá em Jericó e a própria Raabe diz para os espias: nós temos ouvido o que o vosso Deus fez com os outros deuses e com os reis deles, porque o vosso Deus é Deus de deuses. Meu irmão, tu estás debaixo da proteção daquele que é acima de todos os ídolos e invenções da mente humana, aquele que tudo pode, que tudo faz e que tudo opera. Então, para ele fazer, para ele operar, só uma condição: que você esteja na condição que ele criou de santidade. Foi por isso que Moshe Rabbeinu, Moisés, filho de Nun, ele santificou o ambiente. E essa porção termina dizendo: sede santo porque eu sou santo. Pode passar, meu irmão. No portal do 2º ano, que é esse 8º, porque Shemini ele começa com o 8º, mas é o 1º dia de Nissan,
Ou seja, no mês de Nissan, 14 dias antes da festa de Pêssah, quase 12 meses após a saída do Egito, acontece a inauguração do Mishkan. Ela não acontece dentro da festa de Pêssah. Ela vai acontecer antes da festa de Pêssah. Pode passar. Ela acontece antes da festa de Pêssah e tem uma passagem bíblica que deixa isso bem claro, que está lá em Shemot, Êxodo 40, versículo 2, e também no versículo 17. No dia 1º do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. A Bíblia está me dizendo que o Eterno está mandando Moisés a dizer para o povo, arme essa tenda no dia 1º. E Moisés obedece. Versículo 17. Assim, no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Leia-se, a tenda da presença de Deus foi inaugurada. Pode passar. Isso foi em 1º de Nissan, o Mishkan, a revelação da presença divina no espaço. Todos viram a presença divina. Os homens olharam para aquela presença divina. Mas só vai acontecer, Pêssah, a revelação da presença divina na história, em 15 de Nissan. Há uma diferença da presença divina no espaço e a presença divina na história. Porque esse cordeiro, que ele é abatido em 15 de Nissan, ele é um cordeiro histórico. Pode passar novamente. De forma que o portal da presença divina se abre no 2º ciclo. Sabe aquela fala que muitas irmãs têm dito? Eu entrei na Techuvá e depois que eu entrei na Techuvá, parece-me que as coisas não estão andando. Parece-me que não conseguiu prosperar nesse ambiente, que não conseguiu prosperar naquela situação. As portas não se abriram, o céu continua de bronze, nem assim que falam, né? Os céus continuam de bronze. E começa a se perceber que há muita dificuldade. Mas eu vou lhe dizer que a Bíblia me conta que o povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu em festa. É como se alguém se convertesse. E há uma festa. Mas ele saiu para refinamento. Saiu para refinamento. E esse primeiro ano que o povo de Israel passa no deserto, eles passam em refinamento. E só no 2º ano é que eles entram no primeiro portal. E qual foi esse primeiro portal? Um portal de santificação. Quando o povo sai de Israel, o povo sai do Egito, eles saem do Egito com o Egito dentro de si. Não sei se você assistiu ontem a apresentação daqui da igreja, a peça, que foi muito bonita. Naquela peça que é apresentada, o povo de Israel, eles estavam dentro do Egito, na condição de escravo, e já haviam passado 9 pragas. E acontece que o povo do Egito já ouvia falar do povo de Hashem. Eles já viam o poder e já sabiam que Deus, como o Deus de Moisés, não tinha como. Então, quando chega na 10ª praga, que manda-se que pintem as portas de sangue, aqueles egípcios que estavam na condição de em cima do muro tinham que sair do muro. Ou era do lado de Israel pintando os murais, os umbrais da porta, ou estavam do lado do Egito, que achava que os deuses do Egito ainda ia dar uma solução. E o último dos deuses a cair era um deus da vida, porque o próprio faraó ele era o Ra encarnado, era o deus da vida. E aí ele estava sendo desafiado. O faraó tinha um filho. E todos ficavam tremendo e temendo de medo. Aquele personagem que ele apresenta, que ele fica na dúvida, e na última hora ele vai e pinta os umbrais da porta da casa dele, ele sai de dentro do Egito com o povo de Israel para entrar no deserto. E a Bíblia também vai me dizer que saíram um remanescente de gente de outras nações, de forma que eram 70 nações que saíram de dentro do Egito. Todas aquelas pessoas que vieram junto com Israel estavam no deserto. A Torá foi entregue no deserto. A Torá foi entregue para 70 nações. A Bíblia me diz que 70 nações ouviram o que o Eterno falou, mas apenas Bnei Israel, os filhos de Israel, disseram: ouviremos e faremos, faremos e ouviremos. Apenas eles disseram: faremos e ouviremos. O diferencial entre as outras nações e Israel é que Israel se aliançou, as outras nações não. E por assim ter sido,
Israel, ele goza do privilégio de ser chamado de nação eleita, sacerdócio santo, povo escolhido. Bom, para quem estava em cima do muro, teve que escolher para poder ter seus filhos vivos, teve que ter a manifestação do posicionamento. E a manifestação do posicionamento fala em você fazer escolha como se fosse um homem em uma estrada dirigindo. E existe uma bifurcação. Essa bifurcação vai levar você a fazer uma escolha. E lá, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Devarim 30, 19, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. Eu não sei se você já meditou o que significa chamar de testemunha céus e terra. É porque para o judaísmo, céus e terra são testemunhas do Eterno. A lua, a Bíblia chama ela de fiel testemunha. O próprio Eterno está chamando todo o cosmo espiritual para testemunhar contra os humanos. Ele diz: eu vou dar escolha aos humanos. O Eterno dá escolha a você. Você que tem a sua esposa crente, seguindo Torá, e você que continua dizendo: eu não creio nisso. Você que continua dizendo: isso é uma seita. Você que continua dizendo: isso é uma nova invenção. Nós não precisamos voltar para esse caminho. E você que prefere continuar no caminho do erro e no caminho da desobediência, sabendo que é verdade, o Eterno novamente ele coloca: os céus e a terra tomo por testemunha contra vós, que vos tenho proposto a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Eu não estou jogando praga, eu estou citando um versículo bíblico. E esse versículo bíblico que eu estou citando é para que você tenha compreensão que enquanto há vida, enquanto há poder de decisão, você pode decidir. Só que você não sabe qual é o tempo da bifurcação espiritual que foi dada à sua vida. Porque lá no Egito o povo sabia: à meia-noite vai se passar aqui Adonai, o anjo de Adonai vai passar. E quem não tiver com os umbrais da porta pintado, esses vão perecer, vão ter seus filhos ceifados. Eu nunca sei o que vai me acontecer daqui a um minuto, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu sei que agora em quem eu tenho crido, que é fiel e poderoso para me restituir a vida nesse pós-vida, porque a esperança daquele que crê em Machia não está somente nessa vida. E a Bíblia diz que se eu esperasse somente em Machia nessa vida, eu seria o mais miserável dos homens, mas eu não. Papai do céu tem me aberto os olhos do mundo espiritual. E eu até coloquei no meio dessa ministração um paralelo entre religiões para que você entenda o que é o mundo espiritual. Pode passar. O tempo para o Eterno ele é contado em ciclos, como eu disse a vocês. Pode passar novamente, meu irmão. Ou seja, ciclos de dias, que é a semana, são 7 dias. O Eterno criou o mundo em 6 dias. E o 7º dia ele trata como um descanso. As nações da terra vão descansar no 7º milênio, quando o Machia vir reinar. É descanso mesmo, porque até as armas que eles forjarem vão ter que destruir e farão de enxadas, ferramentas de trabalho. Pode passar novamente. Esse ciclo também ele se estende ao ciclo agrícola, porque os períodos do Eterno também são contados em ciclos agrícolas. Para o Eterno, não é somente os 7 dias da semana, mas os anos. A cada 7 anos, a gente comemora um ano chamado de Shemitah, um ano sabático. E numa lógica de 7 vezes 7, a cada 7 anos, vezes mais 7 anos, dá 49 anos, esse 50º ano é chamado de ano de Yovel. E acredite, né, no judaísmo, o 50º ano, que é o ano de Yovel, também é o primeiro ano de um novo ciclo. Mas pense que nesse primeiro ano de um novo ciclo, quem está em um Yovel está em um ano de jubileu, em um ano de restituição. Meu irmão, nunca ouvi falar qual a diferença do Shemitah para o Yovel. Em um Shemitah, em um ciclo de 7 anos, as pessoas são restituídas e livres. Já no Yovel, nesse ciclo, depois do ciclo de 49, eu tenho um Shemitah, que é o ano de número 49, e logo depois eu tenho um ano, que é o ano de Yovel, que é o ano de número 50. É um tempo de libertação total. Total. O escravo ele retorna à propriedade da família de origem. Tudo é restituído. Tudo restituído. Eu quero um Yovel na minha vida, né? A crente que ora com sabedoria. Eterno, me dá um Yovel na minha vida.
um iovel na minha vida de restituição do meu marido, um iovel na minha vida de restituição dos meus bens. Mas é preciso lembrar que para se chegar no iovel tem que passar por 7 Shemitah. 7 Shemitah está falando de 49 anos. Ah, meu irmão, mas eu já tenho 50. Eu não vou viver até os 96. Nosso Deus é Deus de aceleramento de tempo, né? Ele acelera os tempos. Ele que concede brachot que a gente não sabe nem imaginar como é. Eu estava dizendo para a Rosana como ele é bom, como ele tem restituído, como ele tem feito a gente andar em nuvens. Rosana é minha esposa. Como ele tem feito a gente sonhar, como sonhar acordado. Ele tem sido bom, porque ele acelera os tempos nesse tempo para a gente viver quando a gente está vivendo em função dele. Se você está vivendo na dispensação, é porque assim, eu estou aqui na dispensação, estou esperando que ele vá agir. Mas quando você está vivendo na função, é assim, eu estou a trabalho, eu estou a serviço, eu estou à disposição, eu estou me movendo no Ruach HaKodesh, aí as coisas mudam, porque o nosso Eterno é galardoador. Ele é galardoador. Você sabia que o pecado não tem um salário? Você acha que o nosso Deus ia deixar de assalariar os filhos dele, que se movem para ele? Se você acolhe vidas, cuida de vidas, seja seu marido, seu filho, se você ensina a Torá, seja com seus frutos, se você faz uma tzedakah, se você visita um enfermo, se você ajuda uma viúva, um órfão, um necessitado, isso vai chegando diante do Eterno. E eu vou ter mais sincero, cada vez que você faz um ato desse, um anjo colhe isso como se fosse uma taça de aroma suave e leva diante dele. Está lá em Atos que aconteceu isso com Cornélio. E eu imagino que quando chega aquela taça diante dele, ele respira, diz, o que é isso? Isso aqui foi uma bênção que a irmã Eliane, que a irmã Graça fez lá na terra. Ela visitou o enfermo. Isso aqui foi Eunice orando de madrugada pelos parentes dela. Isso aqui foi a irmã Janaína, que se levantou e foi visitar a mãe dela. E ela fez reconciliação com seus irmãos. Isso aqui foi a irmã Gláucia, que abençoou o pai dela. E aí você sai acrescentando bênção sobre bênção, porque está chegando diante dele bom cheiro. Ô irmã, e quando eu peco? Acredite, minha irmã, o pecado fede nos narizes do Eterno. Chega o pecado também. Pode passar, meu irmão. O ciclo de festas do Eterno também seguem nessa mesma pegada. Shavuot são semanas. A contagem do homem dura precisamente 7 semanas, dá 49 dias. Né? E o 7º mês, o mês de Tishrei, ele é o chamado, eu vou dizer, o mês de culminância das festas. Concentra as festas mais sagradas que tem, que é Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Por que eu estou explicando esses ciclos? Porque os ciclos que o Eterno trata conosco, trata de liberdade. Trata de liberdade. E essa liberdade vai fazer eu me perguntar e perguntar a você. Você é livre? Porque essa liberdade que eu chamo de ser livre, ela vai me falar em uma necessidade de eu tirar de dentro de mim toda a carga do Egito, toda a carga da servidão. O povo saiu do Egito e o Egito veio dentro deles. Passa aí o slide, meu irmão, para ver o que é que diz lá em Shemot 6:6-8. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou Adonai, e vos tirarei, olha a primeira promessa, de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço forte estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Vocês perceberam que os 2 primeiros verbos está falando de livrar de, e os últimos está falando de livrar para, dar uma destinação? É por isso que eu preciso explicar para vocês o que é essa liberdade. Essa liberdade, na perspectiva judaica messiânica, ela está conectada com 2 verbos. O verbo shofesh, liberto de, é o que um escravo recebe quando é liberto da escravidão. É um estágio inicial da liberdade, não é um destino final. O povo saiu do Egito, é um estágio inicial. Mas saiu do Egito para quê? Aí eu vou mudar o verbo, eu vou falar de Sherut. Eu liberto para. Papai do céu te libertou para quê? Você foi chamado para quê? Se você chegar numa empresa de alguém para trabalhar, e se você veio aqui para quê? Está entendendo o motivo? O motivo com o qual alguém vai lhe inquirir sobre a sua fé é o para quê, né?
E é esse para quê, no sentido judaico-messiânico, está conectado com o domínio próprio para andar no caminho da justiça, da moral e dos valores divinos. Ou seja, se Shofet é o estágio inicial da liberdade, Sherut representa o seu objetivo final da liberdade. É uma liberdade interior. Os dois verbos estão muito próximos um do outro. Parece que é a mesma coisa, mas um está dizendo, você saiu de lá, e agora você saiu de lá para isso. É um destino final. É um ciclo de 7, que o 8º é um novo começo. É um ciclo em que o povo de Israel termina o primeiro ano e nesse segundo ano se abre uma porta para ele. Na criação, o Bereshit, que começa com a letra Beit, você está vendo aí entre aspas esse Beit, né? Esse é o início como na semana de 7 dias. O 8º, que vai ser a letra Shet, né? É um novo começo. É um novo começo. É por isso que eu me retorno e penso comigo, o sistema de gematria me diz o que de Shemini? Shemini é o numeral ordinal para 8º. E a 8ª letra do alfabeto hebraico é a letra Het, ou se você quiser em alguma pronúncia, Shet. E ele, se é 8º, ele representa justamente uma porta. É um portal. Essa porção Shemini, ela vai falar do 1º de Nissan, que é um portal no tempo, porque o Eterno disse, esse para vós é o 1º dos meses. O tabernáculo é inaugurado em um Shemini de 7 dias que tinham passado, quando Moisés prepara os sacerdotes, o templo, os utensílios do templo, e ele abre no 8º dia o portal, o Het, ou o Shet, se você quiser. E esse Shet, ele é um 8º que significa um novo tempo. Ele é o número 8 da letra Het. Pode passar. E esse número, ele tem uma relação com a letra Bet. A relação entre a 8ª letra Het e a 2ª letra Bet fundamenta-se na transição entre a criação do mundo físico e a transcendência espiritual. Meu irmão, não estou entendendo muito bem. Pensamento judaico, ele é diferente do pensamento cristão. A forma que o codificador Moshe Rabbeinu botou a lei escrita foi para que um decodificador, Mashiach, viesse explicar. Eu já ensinei isso para alguns irmãos em algumas reuniões. E o judaísmo, ele tem na Lashon HaKodesh, na língua santa, algumas ciências que são dadas apenas para os filhos da casa. Algumas reservas. E o apóstolo Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, para os judeus são a sabedoria, a aliança, as bênçãos. Para eles vai ser esses oráculos. E é desses oráculos que agora nós, que estávamos distantes, fomos aproximados pelo sangue de Mashiach, aproximados pelo sangue do Cordeiro, e fomos conectados, enxertados nessa videira, que agora nós estamos sendo estartados nessa ciência, nesse conhecimento. Porque o conhecimento judaico, ele é mais profundo daquilo do que eu lia no nível de literalidade. Quando eu entro no judaísmo para aprender judaísmo, nós estudamos numa escola de judaísmo messiânico. O primeiro nível é o Peshat. E o que é o Peshat? É você ler a literalidade na ótica de um judeu messiânico. E depois, para que eu possa entender esse Peshat com mais profundidade, eu vou para o segundo nível, com o Rames. E lá no Rames, aí eu começo a fazer as associações. Depois dos estudos do Rames, eu vou pular para o Drash, e na Drashá eu vou agora pensar o que está escrito em um nível mais profundo, até que eu consiga chegar no nível Sod, que é o nível das interpretações das letras. É isso que você está vendo aí. Essa parte aí seria um Sod com Drashá. O Sod, porque eu estou vendo a numerologia das letras, e o Drashá, a conexão entre a letra, o significado e o tempo que eu estou vivendo. É por isso que o Het, que é um portal, aponta para um novo começo. É por isso que o apóstolo Aguinaldo, ele diz, olha, está aberto um portal de peixe, é um novo tempo sobre sua vida. E não é que ele está falando isso da boca para fora, não, é porque a consciência nossa é que Hashem abriu um tempo, um espaço, para que os filhos dele não fiquem andando em círculo, transcenda esse tempo.
Saia dessa roda de prisão espiritual. Alcance os bens, os benefícios, as brachot que Hashem disponibilizou para você no mundo espiritual. Tome posse daquilo que foi destinado a você. Ele é quem sabe os pensamentos que tem a respeito de você e está te convidando, vem tomar posse, mas toma posse à força. Tome posse à força, e essa força é para você vencer alguns obstáculos. Pode passar. E eu, entendendo isso, agora eu vou dizer para vocês que eu preciso entender o porquê do Shabat ser o portal que nos faz subir de nível espiritual e o próximo dia se torna um novo ciclo espiritual. Quer dizer que após o Shabat eu venho sempre no oitavo? É para quem obedece Torá. Eu passo pelo Shabat no deleite com o Eterno, e quando eu chego no oitavo, e esse oitavo dia, o Shabat acaba ao pôr do sol do sábado. Quando chega no pôr do sol do sábado, que se inicia a noite, eu já estou em um novo dia, é o oitavo. Ali eu já começo a usufruir das bênçãos que Ele dá na minha vida para eu subir de estágio. Você percebeu que o dia começa com descanso? Como assim, meus irmãos? O dia judaico começa no anoitecer. Termina o sábado, vem um anoitecer, já é um novo dia. Você já começa descansando. É por isso que o Eterno dá aos seus enquanto dormem. Entende, irmão? O significado espiritual de se deleitar também nele, porque ele concede aquilo que o teu coração deseja quando tu se deleita nele, quando tu obedece a ele, quando tu se submete a ele, quando ele é tudo em tu e tu és o nada nele. Bendito seja aquele que tudo é, tudo pode, tudo faz, que tudo transforma. Aquele que faz além daquilo que eu tenho pedido e pensado, porque às vezes eu peço e penso, mas não alcança. Quando o benefício chega, eu digo, é muito. Aleluia, Baruch, é muito, eu me alegro, porque, meu Deus, eu pedi só e veio tanto. Ele dá em abundância. Dá para que tu tenha e divida, dá para que tu tenha e ajude, dá para que você imparta. Como assim, meu irmão? Impartir. Quando o Eterno te dá sabedoria, discernimento, entendimento, graça, que você vai compartilhar com alguém a palavra do Eterno, o calor do Espírito, você faz uma visita e dá um abraço, você está impartindo, você passa para aquela pessoa, mas continua contigo. Isso é impartir. Não é impartir eu dou, mas continuo com a mesma quantidade que tem comigo. Bendito seja o Eterno. Entendendo o segundo ano como um portal da transição do fisiológico para o espiritual. E a gente entra nas leis de Kashrut. Aqui, a gente vai começar a compreender como é que essa questão de comer tem uma relação intrínseca com o crescer espiritual. Quando a gente olha no nível básico, peixate, a gente diz, por que eu não posso comer o porco? O que é que diz a Bíblia sobre o porco? Por que eu não posso comer aquilo ou não comer aquele tipo de comida? E a gente fica como uma criança recém-nascida fazendo os porquês. Os porquês. A Bíblia, eu falando uma vez com um judeu, e ele me disse o seguinte, disse, olha, filho, existem 3 tipos de mandamentos. Existem os mandamentos que são os hukins, que são os mandamentos suprarracionais, ele não tem explicação. Existem os mandamentos mishpatins, que são os decretos, e existem os estatutos. Mishpatim e estatuto vai ter uma explicação. Mas para mim, que eu quero agradar a ele, todo mandamento é huk. E eu fiz, uau, todo mandamento é um huk, não precisa ter explicação. Se ele disse, meu irmão, é porque ele me ama e ele vai querer o bem na minha vida. Bendito seja o Altíssimo. Bendito seja o Altíssimo. Como é bom entender como ele entende. E sabe por que ele vai falar dessa questão que eu tenho que transcender o fisiológico para o espiritual? É porque nós somos casa do Eterno. E a casa, que é representada pela letra Beit, ela precisa de vida, que é representada pela letra Shet. A construção do tabernáculo e a santificação do corpo, ela tem uma transição de organismos, de ação do Eterno. Construiu-se o tabernáculo, santifica Moisés. Moisés santificou. E agora, e o corpo? Santifica também os sacerdotes. Mas vosso corpo não pertence a vocês. Vosso corpo é templo do Ruach HaKodesh. Os vossos corpos são apresentados como sacrifício vivo,
santo e agradável e eterno. Sabe quantas vezes esse corpo ele é apresentado em sacrifício? Em todo o tempo que tem fôlego de vida nos teus narizes. Respira. O fogo arderá continuamente. Você está sobre o altar. Quando o fogo está ardendo sobre o altar, e quando você está no altar, você está respirando, o Eterno também está respirando. O que é que ele está sentindo? O perfume bom do teu sacrifício. Quando tu está no ônibus, quando tu está no teu trabalho, quando tu está renegando os prazeres da tua carne, quando tu está te humilhando, quando tu levanta de madrugada com sono para orar pelo teu filho, pela tua filha. Quando tu anda na rua e tem que baixar os teus olhos para não estar olhando para a mulher alheia, a mulher que anda nua. Quando você refreia sua boca para não falar mal daquele, mesmo que isso que você vai falar seja verdade. Você refreia sua língua para não cometer lashon hará. Quando você busca agradar aquele que tudo vê e esquece de querer agradar o homem. Eu quero agradar a ti, papai. Eu quero que você note a mim. Me percebe, Mashiach. Olha para mim. Aí tudo muda. Ele está sentindo o teu cheiro com aroma suave de santidade. E aquilo que era problema na sua casa passa a ser brahá. Tem casa que há um problema recorrente de ciúme e briga. Mas quando o Mashiach está sentindo o teu cheiro, tu não precisa estar preocupado com nada. Ele é quem faz a Shalom Bait. O que é Shalom Bait? Paz na casa. Se um homem que tem muito dinheiro, ele pudesse comprar Shalom Bait, não conseguiria pagar por muito tempo. Mas brahot duradouras, bênçãos duradouras, brahá e Shalom Bait na casa, quem faz é Hashem. Eu quero um marido que me seja uma bênção na mão do Eterno, que eu pare de brigar por ciúmes. O espírito de ciúme vai embora, porque é um espírito de contenda, de desconfiança. Ele é que faz a paz nas alturas e faz a paz na tua casa. Se você anda em santidade, se a sua esposa anda em santidade, tu não vai ter ciúme. Se tu anda em santidade, ela não vai ter ciúme de tu. Porque esse é o segredo. Arde em santidade diante do Eterno e ele vai mandar esse espírito de ciúme embora. Por que ele vai? Porque vai estar queimando incenso vivo na casa que tem 2 estudantes de Torá. A Sitra Ahara, a força contrária, não prospera. Porque quando um vacila, o outro chama o seu esposo para ajuda. Quando ela vacila, você chama ela que você é o sumo sacerdote. O cordão de 3 dobras não quebra facilmente. O teu casamento não vai acabar. Entrega a ele o teu caminho, confia nele. Te submete a ele, ele muda essa história. Ah, meu Deus, mas é tudo uma tormenta, eu não consigo mudar. Tem alguma coisa que tu tem que alinhar ainda. Olha para o teu leito para ver se tem mácula. Olha para o teu procedimento para ver se tem desajuste e te ajusta diante daquele que está tudo olhando, porque diante do Altíssimo não tem como se esconder. Ele preenche todos os espaços. Sabe aquela história que Hassatan diz, olha, tua oração não está sendo ouvida? Eu lembro de um testemunho de um homem que ele disse, ele fazia teologia em uma determinada faculdade de teologia lá em Pernambuco, e ele foi num horário de intervalo em um dos espaços lá e encontrou um outro irmão de teologia fumando. E o irmão viu ele, ficou todo errado, mas ele não criticou o irmão. Ele disse, meu irmão, não consegui me libertar ainda, ver se justificar para ele, né, desse vício. Ele disse, não, meu irmão, não tem problema não. Tem não? Tem não, tu pode fumar. Posso? Claro. Faz assim, agora fuma onde Jesus não veja. Os 2 irmãos, né? E, vai começar a aula. E o irmão voltou. Foi-se embora. E aquele irmão ficou, disse, agora eu posso fumar? Aí, foi-se embora. Depois, de um tempo, né? Acabou a aula, foram para casa, no outro dia da outra, o irmão chegou lá se tremendo, né? Porque ele tinha problema, ele fumava há muito tempo. Se eu estou com um problema muito sério, que tu disse para eu só fumar quando Jesus não tivesse? Sim, e qual é o problema? Ele disse, eu vou para todo canto, Jesus está. Está vendo? Está vendo? Como é que ele está em todo canto para ver o que você faz de errado e não escuta a tua oração? Como, minha irmã, você acha que o nosso soberano, que preenche todos os espaços, não conhece o teu mais íntimo pensamento? É assim. O soberano de todos os mundos preenche todos os espaços. Conhece aquilo que eu estou pensando na minha intimidade. Aquilo que eu faço quando eu estou no quadrado da minha necessidade fisiológica, chamado banheiro. Se tu leva celular, se tu não leva celular, o que tu faz na tua cama, o que tu pensa nos teus pensamentos. Ele conhece as imaginações do teu coração. Agora imagina, você é um soldado num quartel
e está diante do teu superior. Diante do teu superior, tu só procura agradar o teu superior. Só que esse superior nunca sai da tua presença. Tu nunca sai da presença dele. E aí, quando tu aceita a presença dele com alegria, esse superior se deleita em você. Ele vai te promover ao serviço dele. Ele vai te colocar na mesa do alto comando. E na mesa do alto comando, essa mesa aqui, ela mais ou menos é semelhante a uma mesa de comando militar. Eu sou militar também. O comandante senta na mesa e senta todos os outros irmãos, chefe do Estado-Maior, senta-se o subcomandante-geral, senta-se ali o diretor de pessoal, o diretor de saúde, mas o teu comandante, ele vai pegar a cadeira da direita e vai dizer, esse é o lugar. Porque eu tenho visto como você tem andado na minha presença, com humildade. E a humildade precede a honra. Bendito seja ele. Louvado seja aquele que tudo pode e tudo faz. Pode passar, meu irmão. A letra Beit, ela tem valor de número 2 e ela vai significar Beit, casa, e representa o início da criação, sendo a primeira letra da Torá, Bereshit, que quer dizer início. Espiritualmente falando, ela é o recipiente ou a estrutura para a habitação da divindade no mundo. Eu sempre vou precisar de um início, seja da minha existência física, seja em um projeto. Agora a letra Het, que tem valor número 8, inclusive essa forma de continuidade dela, desse 8, não é uma continuidade que eu estou descendo, não. Para aqueles que estão vivendo no comum, no natural, é sim uma continuidade, por isso que fica rodando no mesmo ambiente. Mas essa letra 8 representa a vida, é a vitalidade espiritual. E é por isso que nessa vitalidade eu vou ascender aos outros espaços, porque o portal foi aberto no Beit. Quando o 8 é para mim um Beit, quando o 8º dia é o meu primeiro dia espiritual da semana, eu trago a unção do Shabat para mim. E a unção que veio do Shabat no meu primeiro dia, ela faz com que eu tenha a chave de subir o degrau de nível. E quando eu subo o degrau de nível, eu tenho uma relação de receptáculo, de corpo com casa. Eu não sou somente o corpo, eu sou agora a casa. A Shekinah vem morar em mim. É o Sheet que fornece a força vital da alma para receber esse ambiente. É desse 8º que eu venho trazendo aquela energia gostosa do Shabat, do culto, para levar para todos os dias da semana aquela glória que está dentro de mim. Porque, como eu disse, o fogo arde continuamente no altar. O fogo queima continuamente no altar. Ele não se apaga. Pode passar. Aleluia. Enquanto o número 2, Beit, simboliza a dualidade, o pluralismo e a separação necessária para que o mundo exista, o número 8, Shet, representa o que está acima da natureza. Sempre que eu tenho um início, eu estou diante de uma dualidade. Sempre que eu tenho esse momento de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, eu me debato com a dualidade, com o bem e com o mal, com o certo e com o errado. E vem até às vezes a dualidade do pensamento. Vai dar certo? Não vai dar certo? Porque pensamentos vêm, somos naturais. Mas quando eu estou ascendendo, quando eu estou subindo de nível, aí eu tenho agora nesse Shet uma representação que está no supra-racional, que está no supra-natureza, porque eu não vou me movendo como a Terra se move naturalmente. Lá, sabe aquela pessoa que você está vendo que está tudo dando errado para ela? Não, está tudo dando errado, ela está sendo moída. Jesus foi preso, foi? Jesus apanhou, foi. Jesus foi para a casa de Caifás, está tudo dando errado, agora essa seita acaba. Jesus morreu, foi. Meu irmão, no supra-racional, no terceiro dia, ele se levanta. No terceiro dia ele acorda. E depois, ainda que a porta esteja fechada, ele entra. E o duvidoso, ele diz, bota a mão aqui do meu lado. Percebe que o se mover no sobrenatural faz com que você ande diferente da sociedade? Faz com que você mude o seu pensamento? Esse mundo que foi criado em 7 dias, ele foi criado em um ciclo natural. O 8º é a entrada do sobrenatural. Assim, o Shet é a força que permite a Beit, a criação física, se conectar com esse mundo infinito. Ou seja, não é o nível de repetição. Você não foi feito para ficar rodando em círculos, rodando no mesmo canto, sofrendo as mesmas coisas. Você foi feito para transcender. Meu irmão, como é que eu transcendo? Tem uma chave. Qual? Iude. O que é que significa isso? 10 palavras. Torá viva. Prática de Torá no coração para transcender, para subir de nível. Bendito seja Ele.
Pode passar. A letra Shet, que vai representar o portal, ela é formada por um portal fechado em cima e ela une duas colunas. Eu vou pegar a letra Zain, é isso aqui mais ou menos. E quando eu pego a letra Vav, que eu junto ela, eu formei a letra Shet. É como se eu tivesse feito uma porta mesmo. O povo de Israel, quando ele foi untar com sangue as portas da casa, eles untaram os umbrais da casa. Eu não sei se você percebeu na apresentação de ontem. Era uma letra Zain com uma letra Vav. Eles fizeram um portal. O Malá da morte, quando passou de Misraim no Egito, Misraim quer dizer aperto, que ele passou na terra do aperto, que ele olhou, ele disse, aqueles estão no portal da liberdade. Ele viu o portal na porta. Quando o homem ele faz aquele unto sangue na porta, ele faz essa letra Shet, o portal. A porta da minha casa é o portal. A porta da minha casa, a porta da minha casa, a porta da minha casa, a porta da minha casa é o portal. Os portais da vida. E o homem ele se coloca num portal como juiz de si próprio. Juiz dos meus olhos, juiz dos meus ouvidos, juiz do meu nariz, juiz da minha boca. Na transcendência, eu sou juiz de mim mesmo. E quando eu sou juiz de mim mesmo, é para eu não ser julgado com o mundo. É para eu me corrigir. É para eu fazer techuvá, me arrepender e voltar para o caminho certo. E é para eu fazer tikkun, a correção, porque eu vou ser ofertado, o bendito vai me ofertar a condição de quando eu passar pela mesma coisa eu poder provar que mereço subir de nível. Tu sabe por que tu tá passando pela mesma coisa de novo? Porque tu foi reprovado. Na minha época, quando o aluno ele não alcançava a média, ele ficava na mesma série, ele era retido. Isso chamava-se reprovação. Ele ia passar o ano todo de novo. Vendo o quê? As mesmas coisas. Ah, meu Deus, eu detestava a função. Eu não sabia o que era um X', um X2'. Eu não sabia para que servia um Bhaskara. Para que servia um Bhaskara? E eu me perguntava, para que serve esse Bhaskara? Até que eu fui aprender o que era um Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de 2 sobre A. Quando eu cheguei na faculdade, aí eu passo a faculdade, ninguém falou de Bhaskara. Eu digo, tá vendo que aquilo não servia para nada? Papai do céu me abençoou. E eu fui fazer uma pós em administração financeira na Universidade de Pernambuco. E quando eu cheguei lá, encontrei um professor que era um dos gerentes, foi gerente do Banco de Boston, e ele falando sobre investimento internacional, ele disse, vamos fazer hoje uma análise de futuro incerto. E quando ele chegou nos dados que ele colocou dentro do Bhaskara, eu digo, agora eu sei para que é o Bhaskara. Agora eu sei porque eu tenho que ter duas opções de investimento. Porque que é X' e X2'. Agora eu sei porque Papai do Céu me ofertou o bem e o mal. Porque se eu só tivesse X', que era o bem, como que eu ia fazer a dualidade dos X2'? Como que eu ia compreender a forma que ele estruturou para mim, me permitindo crescer? Tudo que o Eterno fez é perfeito. Nada foge ao controle, ao saber e ao poder dele. Ontem o apóstolo Aguinaldo, ele ministrou aqui com muita sabedoria um ensino profundo da tradição judaica, que é o ensino da árvore da vida. E aquele ensino ele é necessário para que a gente entenda o ABC do judaísmo messiânico. Meu irmão, o ABC é o ABC, mas aquilo foi muito profundo, é o ABC mesmo, meu irmão. Quando eu comecei a compreender que Papai do Céu criou, no princípio criou o Hashem, os céus e a terra era sem forma e vazia, eu só li isso e estava bom demais. Então veio alguém que me explicou e disse, olha, quando o Eterno ele se contraiu para que viesse o vazio, ele criou dentro do vazio a luz. Eu digo, foi? Foi. Então pensa o seguinte, lá em cima em um mundo chamado Atzilut, o Eterno se contraiu. Apareceu um vazio. E nesse vazio, ele soprou. Sopro quer dizer espírito, né? A criação de uma letra. Qual foi a letra? O Aleph. Uau, ele criou o Aleph, foi. Só que esse Aleph que ele criou, ele não suportou a bênção, a força, o poder dessa luz que foi soprado nele e se dividiu em 22 letras. Ele foi do Aleph até o Tav. E aí, quando se dividiu essas duas letras, esse Aleph ele foi chamado de Or, luz. E Papai do Céu, quando viu aquelas letras todas divididas, todas espalhadas, formando tudo, ele disse, como é bom.
Só que essa luz, agora ela vai contrastar, porque o Eterno vai fazer divisão, ele vai começar a fazer aparecer as coisas, e ele cria ela lá no mundo de Atzilut. E aí ele vai criar um mundo mais abaixo para essa luz trabalhar e começar a criar. É um chamado de mundo da criação, o mundo de Beriá. E lá nesse mundo de Beriá, essa luz começa a criar tudo. E ela vai fazer essa luz criada. Ela passa a interagir e criar com o Eterno tudo. E aí ele diz, façamos. E essa luz agora começa a fazer. E ele vai fazer divisão entre luz e trevas. E aí o Eterno diz, olha, luz, vem para o dia. E impediu que a luz ficasse no dia. Mas não havia nem sol ainda criado, né? Percebesse? Não tinha sol. Mas ele chama a luz para o dia. Que luz é essa? Machia disse que era a luz do mundo. É dele que eu estou falando. É ele que está falando. E o Hanan, livro de João, vai dizer o seguinte, olha, no princípio era a palavra. E a palavra estava com o Eterno. Era a palavra do Eterno. E essa palavra que era do Eterno começa a criar tudo. Ele está falando justamente quando o Eterno cria o Aleph, lá em Atzilut, e depois esse Aleph ele se divide e vem para o mundo de Beriá criar essas coisas. E nesse mundo de Beriá que ele começa a criar essas coisas, ele é lindo. Ele começa a fazer esses mundos criados. O Papai do Céu diz para ele, olha, venha para o lado de cá. E aí ele começa a criar também os outros seres espirituais. Está caminhando comigo? E aí ele cria os seres espirituais, inclusive uma estrela que era uma estrela da noite. Aquele que você começa a chamar de Satã, ele cria. E ele vai ficar na noite. Mas era a estrela alva da noite. E Machia é a estrela alva do dia. Você vai ter uma passagem bíblica, agora eu não lembro onde, me perdoe, que as estrelas da alva juntas cantavam. Quando é que a alva se encontra com o dia? No amanhecer. Quando era que Machia se encontrava com Adão, como você chama, né? Adam Harishon, o primeiro homem. Machia se encontrava ele no amanhecer. Então, quando as estrelas da alva juntas cantavam, era no amanhecer do dia. Pensa o carinho. Machia vindo se encontrar, antes de se encontrar com Adão, havia um culto de louvor em que eles cantavam. Para quem? Para o Pai. Para o nosso Paizinho querido. E aí, Adam estava ali para se encontrar com Machia e se relacionar dia a dia. Tu tens se relacionado com ele quando tu levanta de manhã? Tem falado com ele quando se levanta de manhã? Pronto. Depois que ele cria essas coisas nesse mundo, aí Machia começa agora, nesse mundo de Beriá, soprar, criar as coisas em um mundo de formação. E nesse mundo chamado mundo de formação, que a tradição judaica vai chamar de mundo de Atzilut, aí ele começa a criar as representações daquilo que o Pai é. Para que o homem pudesse compreender, ele criou num nível bem pequeno. Aí ele vai chamar isso aqui de bondade. Aí criou como Hesed. Ele disse, agora eu vou criar aqui Gevurah, justiça, contenção, porque tem que dar uma contida, né? O pai que dá tudo para o filho é contenção, é justiça. E quando essa bondade com essa Gevurah se junta, aí forma uma nova, elas se juntaram. Aí criou uma nova situação, um novo comportamento do Eterno chamado glória, né? A chamada Tiferet. Ali ficou muito bom. Aí agora o homem precisa ser perseverante. Aí criou Netza, mais um comportamento do Eterno. Para o homem ser perseverante, para o homem ter vitória, tem que ter perseverança. E depois ele foi e criou Hod, humildade. Porque sem humildade você não tem vitória. Hod vem atrás de Netza, né? Só que para que isso tivesse um duto e chegasse aqui no mundo físico, aí ele criou uma última instância, o último portal, chamado Yesod, que era fundamentação, sabedoria, conhecimento. Depois que ele criou isso tudinho, nesse terceiro mundo, que eu estou chamando de Atzilut, ele disse, agora vamos criar um reino. E lá nesse reino, eu vou chamar ele de Malhut. Vê que o primeiro nível lá em cima é Keter, coroa, já está falando do Pai. Mas quando ele vai criar o nível onde tudo acontece, ele disse, desse mundo chamado Malhut, eu vou chamar ele de mundo de Asiá, o mundo da ação. Nesse mundo da ação, o homem vai estar. E ele põe lá Adam Harishon, Adam Kadma. Põe lá Adam Harishon. Adam Kadma, ele já tinha se dividido em muitas letras e ele coloca lá esse homem no mundo em que é chamado do reino dele. É nesse reino que eu e você está. Esse lugar, planeta Terra,
não é da Sitra Ahara. Esse lugar é o reino do meu rei, chamado Yahushua HaMashiach. E no reino do meu rei tem lei, no reino do meu rei tem senhorio, e tem que ter honra a ele. Bendito seja ele, honra a ele de dia, honra a ele de noite, honra a ele ao entrar, honra a ele ao sair. Por que eu tenho que honrar? Eu disse isso, meu irmão, eu honro aos que me honram. O soberano honra quem honra a ele. Se você obedece a essas coisas, aí tem aquela palavra mais gostosa que se fala na igreja, né? Tu serás bendito ao entrar. Tu serás bendito ao sair. Bendito será o teu cesto. Bendito será a tua massa. Ai, é muita aleluia na terra. Mas tu esqueceu de honrar. Como é que tu quer ser bendito? Como? Como que vai ser bendito se não sabe bendizer a Adonai o bendito? Como que vai ser abençoado se não sabe abençoar a Adonai o bendito? Como que eu vou me dizer servo se eu não me coloco na condição de obedecer às leis do soberano de todos os mundos, aquele que é acima de todas as eternidades? Como? Como que eu posso pedir brahot se eu estou andando em maldição de desobediência? Ah, quebra o ciclo e entra no chete de Adonai, quebra o ciclo de desobediência e entra na vida de Adonai, passa a viver a vida do santo e o santo vai te dar vida, passa a destruir esse altar de humilhação que Satanás te impôs, porque ele teve autoridade para entrar. Impor um altar de desgraça na tua vida, porque você deu a porta aberta para ele. O inimigo, ele só entra na cerca quando não há cerca, ou quando a cerca tem a porta aberta. Ele é como se fosse um oficial de justiça que tem um mandado para entrar e prender. Mas se o muro está cercado, pode ir lá em João 1:10. Ele vai dizer para o pai, como que eu vou tocar nele? Tu fizeste uma cerca ao redor dele. Que cerca é essa? É a Torá, meu irmão. É a obediência da palavra que faz a diferença na terra. Se obedece a palavra, se vive a palavra, tudo vai mudar. Ah, meu irmão, eu estou obedecendo. E quanto tempo te desobedeceu e tu quer tudo do dia para a noite? Israel saiu do Egito 1 ano depois. Israel tem um tabernáculo criado, tudo santificado, e lá na frente você vai ver que eles chegaram e desobedeceram, duvidando do poder de Hashem, porque os homens que estavam na terra eram altos. Por conta disso tiveram que rodear 40 anos. Por que 40 anos? Se já tinha feito aliança, a presença divina desceu, e no Parashá Shemini diz que a presença, a Shekinah desceu e Israel desobedece. E teve que rodar 40 anos, porque eles não quiseram entrar no portal. O portal exigia santidade, fé, não dúvida. Aqueles que são duvidosos, eles são como a água do mar, nada recebem. Nada recebem. Se você entrou em desobediência ou em dúvida, não passa pelo chete. Não passa. Mas se você entrou em desobediência e tu está passando nesse tempo de refinamento, é isso mesmo que eu estou dizendo. Refinamento é porque tu estás tendo a oportunidade de acertar naquilo que tu errou, e na hora certa, no tempo certo, a água vai sendo transformada em vinho, as pedras vai sendo transformadas em pão, e o deserto se transforma em um banquete na tua vida, bendito seja ele. Eu andei, foi muito para fora da ministração que eu estava ministrando. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus, 10h30. Nunca mais, eu acho que o apóstolo deixa eu ministrar aqui. Passa aí, meu irmão, por favor, esse slide. Aleluia, Baruchu. Aleluia. Na Parashá Shemini, o 8, não inicia o mesmo ciclo. Ele inaugura um novo nível de realidade. Um novo tempo de realidade. Lembra quando eu oro? Quando você ora, Pai, faz um novo na minha vida. Pai, cancela essa situação que está havendo aí com meus parentes. Liberta esse meu irmão do álcool. Liberta esse meu filho do mundo da criminalidade. Pai, me dá uma casa. Eu preciso de um carro. Me livra dessas dívidas. Quando a gente está dizendo isso ao Eterno, é como se a gente estivesse dizendo, tira a carga do Egito de cima de mim, Pai. Eu quero quebrar os altares. Eu quero estar centrado na Tua palavra. Meu irmão, no tempo que a gente entra num portal, a gente tem o direito de chegar na porta do dono do portal e bater. Tem.
tem direito de bater. E é bom que a gente bata. Mas existe uma condição que eu aprendi na Bíblia de um rei que tinha recebido uma palavra de morte. E o Eterno mandou um profeta na casa dele e disse: bota em ordem tua casa, tu morrerás, tu não viverás. E o profeta disse aquilo muito seco, saiu e foi embora. Mas aquele rei tinha um detalhe. Ele sabia a vida dele. Ele se virou para a parede e ele disse: pai, vê como eu tenho andado. Vê como eu tenho andado. Você pode dizer isso ao Senhor hoje? Vê como eu tenho andado? Você pode parar e analisar seu pensamento assim: pai, vê como eu tenho andado. Tira essa carga de cima de mim. Tira essa condição de vergonha na minha vida, desse meu parente desse jeito, desse meu filho, desse meu esposo, dessa minha esposa desse jeito. Se você pode dizer isso, que bênção. Diga para ele: me liberta disso, pai. Deixa eu entrar nesse portal de Chet aí. Deixa eu transcender nessa história. Mas se você não pode dizer isso, peça perdão. E começa a se aproximar com ele e pedir a ele condições de, na misericórdia dele, conceder esse favor. Conceder o favor de você ter um novo portal. Um portal não é só uma casa que você recebe, um carro que você compra. Um portal é uma transcendência espiritual. Sabe aquela doutrina da prosperidade que foi ensinada na igreja? Ela não é muito verdadeira, não. Se lhe ensinasse, obedeça ao Eterno e as bênçãos vão correr atrás de você, talvez você não acreditasse, mas é isso que está na palavra. Mas eu vou te dizer algo mais profundo. Quando se passa pelo portal, o portal é estreito. Então a carga tem que ficar ali na porta. E quando se acende no portal de Shemini, há um bereshit novo na tua vida. É nesse nível, nesse novo nível, o corpo humano, ele vai deixar de ser um organismo biológico. Você não vai se mover no natural. O teu corpo, quando você enxergar ele como santuário, um mexicano em miniatura, aí você vai entender que você é uma extensão do tabernáculo divino que está nos céus. Porque o Eterno, ele prometeu lá em Êxodo 25:8, como você está lendo aí na tela: e me fará um santuário, e eu habitarei dentro deles, no meio deles. Esse habitar no hebraico, a palavra, o verbo é betorrem, no meio, no teu coração, na tua faculdade mental. O Eterno está interessado no mais íntimo dos teus pensamentos, no mais íntimo da tua alma. A Parashá Shemini, meus irmãos, pode passar, meu irmão, não. A Parashá Shemini, ela começa com a inauguração do tabernáculo e termina com as leis de Kashrut. Lei de Kashrut quer dizer alimentos proibidos e permitidos. E nessa porção existe a conexão direta com o santuário e a pureza. Para que a presença do Pai habite no corpo humano, é preciso ter pureza alimentar. O alimento, ele é um combustível para manter a alma conectada ao corpo. Se você não come, você morre. E aí existe um refino da natureza animal nessa porção. Eu não vou te falar que você coma isso ou coma aquilo nessa porção, mas eu quero que você entenda a essência do mandamento. Diferente dos animais que comem por puro instinto biológico, o judeu é instruído a exercer o autodomínio, ao escolher o que comer com base em uma ordem divina e não apenas naquilo que dá paladar e não apenas no que o estômago está pedindo. O ato de comer, ele é elevado de uma necessidade fisiológica para um serviço, um avodar. Como é, meu irmão? Tu já ouviste o apóstolo Aguinaldo falar que a mesa é um culto? O comer é um culto. Quando tu está comendo, tu está alimentando tua alma, tu está mantendo tua alma no teu corpo, mas nessa mesa que tu está comendo, tu está fazendo um serviço. A mesa de jantar passa a ser comparada ao altar do Misbeia. Até no comer você oferece um sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. A diferença entre sobrevivência e elevação na tradição judaica está em que o alimento possui centelhas de santidade presas na matéria. E aí tu pode até me dizer: ah, não, isso é conversa de judaísmo. Espera um pouquinho. O alimento cachê é aquele que a gente chama na tradição judaica de tahor, né? Um alimento puro. Permite que o homem liberte essas centelhas e as use para servir ao soberano. Já o alimento tameu, ou seja, o alimento não cachê, o alimento impuro, a energia está acorrentada e o homem não consegue elevá-la
tornando-se espiritualmente um homem pesado. Não cachê vai deixar a pessoa presa à materialidade. E o inimigo, ele também tem essa mesma consciência da materialidade. O conceito de tamê, impuro, e tahor, puro, vai se referir justamente ao estado de prontidão. Eu estou puro quando o meu estado de prontidão ele é uma ritualística, um culto ao eterno. E o impuro não significa sujeira, não. Não é que tá aquela coisa, a carne está suja, fisicamente está estragada. Mas é um estado de bloqueio, de contaminação espiritual, que geralmente ocorre pelo contato com a morte ou processo biológico de vida. Quando o Eterno dá o mandamento, esse mandamento que ele está dando é entendendo aquilo que você precisa para crescer espiritualmente. Uma das correntes do judaísmo chamado o hassidismo, na visão deles, o alimento vira parte do corpo e da mente. Portanto, a energia espiritual influencia o pensamento, a energia espiritual ela vai promover sensibilidade espiritual e a energia espiritual vai promover a capacidade de conexão com os céus. Eita! Isso vale também para Sitra Ahara. Como assim, meu irmão? Se tu santifica o teu comer nessas 3 áreas, a Sitra Ahara, quando você não obedece isso, você santifica o seu comer no natural. É só para comer? Mas para o serviço do diabo também vai ser assim. Olha, comer algo também pode tornar o coração mais opaco. Algo impuro vai tornar o coração opaco. Dificultar a percepção espiritual e reduzir a sensibilidade de mandamento. É como se eu estou comendo uma coisa e tudo é natural. Ou seja, eu não vou me conectar com aquilo, né? Eu não vou me conectar. Agora passa aí vê só o que é que está escrito. A Sitra Ahara, a força do outro lado, sabe dessas coisas e usa as mesmas energias para os seus seguidores. Eu estou tomando isso como exemplo, não falando mal da opção de religião de cada um. Cada um use isso como queira. Está tudo bem se uma pessoa quer ser de religião A, servir a entidade B, C. Mas eu preciso tomar esse exemplo para que entenda como o judaísmo faz esse paralelo. Porque se alguém diz, não, isso é coisa de judaísmo, bora comparar com outra religião, pode passar. Na Umbanda, o alimento é considerado um veículo da energia vital. Essa letra encaixa em negrito que você está vendo mesmo. O nome dela é energia vital. Quando ele é oferecido no Gongá ou em um trabalho espiritual, ele deixa de ser apenas um sustento biológico e passa a ser um sacramento, uma coisa santa. Se você já foi de lá, sabe do que eu estou falando. Se você não foi de lá, pergunta e duvidou, pergunta quem foi. Pode passar. Motivos para o consumo obrigatório. Lá, na religião deles, impregnação energética. Durante um ritual, impregnação energética, ou seja, abrir um portal para que os espíritos entrem. As entidades imantam, eles dão uma cobertura à comida. Ao comê-la, o médium ou o assistente está ingerindo uma vibração direta, promovendo aquilo que eu vou chamar de limpeza, na ótica deles, que na ótica do judaísmo não é limpeza, e fortalecimento do corpo físico, o corpo espiritual físico. Pode passar. É uma forma de comunhão, ou seja, lá eles chamam isso de amalá, e é uma obrigação a comunhão. Se você não come, não está comunhão. Assim como as outras religiões, para a Umbanda, as outras religiões também faziam essa questão de santificar a comida, o ato de comer o que foi oferecido simboliza a união entre o mundo espiritual e material. Se eu falo do judaísmo, que digo que o ato de comer é uma forma de união do material e espiritual, alguém diz, não, mas aqui está, as outras religiões também. Eu estou unindo o espiritual e o material se eu participo dessa mesa com os orixás. É o mesmo que a divindade come com os seus filhos. O outro ponto é o respeito ao sagrado. Desperdiçar um alimento que passou por um processo de consagração é visto como uma falta de preceito. O alimento santificado não pode ser jogado no lixo comum. Ele deve cumprir sua função de nutrir o espírito. Aí você vai me dizer, mas é só o que foi consagrado. Meu irmão, lá eles pegam o que é impuro e consagra ainda.
Para o judaísmo, aquilo que é considerado impuro, que pode ser tratado como elemento de culto, já é algo que não é bom comer. A própria regra vai dizer lá que é uma função de nutrir o espírito. Pode passar. Comer na visão racídica é sim uma forma de conexão com a mente. Quando eu comparo entre as duas religiões, agora eu entendo. Peraí, se eu como isso, eu estou abrindo um portal. Está, meu irmão. Você está oferecendo o seu corpo como um portal. Você está se conectando com o mundo espiritual ao se alimentar. O que eu ponho para dentro do meu corpo é o que a minha alma vai se alimentar. E aquilo que o meu corpo, que é casa de Deus, que tem portas, está jogando para dentro, é o que vai abrir ou fechar a porta. E aí, se você é uma cidade sem muros, sem lei, e tua casa, ela tem as portas abertas, é como se você dissesse a todo mundo espiritual, bendito sejas, podem vir. E tua casa tem que ser templo de um só. Não sabeis que vosso corpo pertence ao Eterno, que vós sois a habitação do Ruach HaKodesh? A distinção entre os animais não é apenas dietética, ela é um ato de santidade. Como está lá em Levíticos 11, 44 e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Se na sua Bíblia isso aí não tem, é porque eu não sei que Bíblia você está lendo, mas se na sua igreja tem Bíblia que tem isso e o teu pastor diz o contrário, tu pode rasgar essa página, né? Se alguém ensinou que isso aí deixou de valer, tira isso da tua Bíblia. Como que eu vou rasgar a Bíblia, meu irmão? Onde que tu está com a mente? É isso que eu estou te dizendo. A palavra dada pelo Santo Bendito seja não caiu por terra. Mashiach vai dizer que nenhum mandamento caiu por terra. Ele não veio destruir a lei, ele veio tornar ela ampla. E é por isso que no milênio ele vai ensinar a Torá. É por isso que no milênio a lei sairá de Sião. Que mitzion tetse Torá. Que mitzion tetse Torá. Que mitzion tetse Torá. Udvar Hashem, Miaurushalai, Udvar Hashem, Miaurushalai. E de Sião sairá a lei. Cleonice, vai sair de Sião a lei. E de Sião sairá a lei. E de Sião sairá a lei. E a palavra do Pai, Yaurushalai. E a palavra do Pai, Yaurushalai. A minha oração é que eu possa ver Mashiach reinando, meu irmão. A minha oração é que eu possa estar nesse contexto para poder encontrar Mashiach e para poder estar lá a serviço do reino. Eu nem sei se eu vou viver para estar lá, mas se ainda que eu morra, e que eu morra para vê-lo, brahá, eu quero é vê-lo e servi-lo. Aleluia. Nossa esperança não é só dessa vida. Pode passar, meu irmão. Em Shemini, o alimento deixa de ser apenas uma nutrição para se tornar disciplina espiritual. Comer torna-se um ato de consciência que diferencia o ser humano da natureza puramente instintiva. O teu animal tu oferece em cima do misbea. O teu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável. O teu comer é uma forma de avodar e serviço. E a natureza animal, quando tu oferece o animal, que tu impõe a mão sobre ele, tu está passando o teu pecado quando tu se viu como animal. Eu pequei, pai. Eu resolvi me comportar como animal e pequei contra ti, eu transgredi. E você, por imposição de mão, transfere a tua culpabilidade para aquele animal. E o sangue dele é derramado por tu. E aí tu se aproxima novamente. Por que eu me aproximo hoje, se eu não faço imposição de mão? Porque o meu cordeiro foi oferecido em sacrifício. O teu Mashiach foi oferecido em sacrifício. O sangue dele foi derramado por tu, para que tu não viva no biológico, para que tu viva no sobrenatural de Hashem, no não comum. Tu sabe qual a diferença de santo? A palavra que se contraria a santo. Eu vou chamar esse copo aqui de santo. Eu dei para o apóstolo Aguinaldo e o apóstolo Aguinaldo disse: esse copo eu vou santificar ele. O que é santificar? É separar. Só quem usa esse copo é o apóstolo Aguinaldo. Então alguém chega e vai pegar e diz: não pega nesse copo, porque ele é separado só para o apóstolo Aguinaldo.
Como assim? Santo é separado. Tu foste separado para a vida, para a bênção, para a glória, não para a miséria, para viver endividado, para viver em maldição. Tu foi criado para ser bênção e luz, sal da terra, para ser herdeiro dos céus. É por isso que tu é separado. E as outras pessoas, elas vão viver comum. Vão viver no comum. Para tu ter ideia dessa porção como ela é tão séria, eu fui procurar um conto no judaísmo e encontrei o conto do médico. O conto do judaísmo fala muito para nós, né? E aí, esse conto dizia o seguinte, olha, um médico, ele foi visitar 2 doentes. E os 2 doentes que ele foi visitar, ele chegou na casa do primeiro e ele foi com o assistente dele. E chegou na casa do primeiro, o enfermo, ele disse, o que é que ele tem? Aí examinou e disse, olha, ele pode comer de tudo, pode beber de tudo, tudo que ele pedir pode dar. E aí passou um remédio bem leve e foi embora. Chegou na casa do segundo doente, ele disse, olha, ele não pode comer tudo, ele vai comer isso, só pode beber isso, só pode fazer isso. Saiu dando um bocado de norma. E aí os parentes disseram, mas esse médico foi muito rigoroso. Os parentes do primeiro, como esse médico foi bom? E os do parente do segundo, que ele botou um monte de restrição, disse, como esse médico foi rigoroso? Tudo isso. E aí ele sai da casa, o assistente disse, mas doutor, por que o senhor foi tão rude com o primeiro e com o segundo? O senhor foi tão liberal com o primeiro e com o segundo o senhor foi tão rude. E aquele médico, ele disse para o doutor, ele disse, aquele primeiro que eu visitei, ele é um paciente terminal, ele vai morrer, desde que ele aproveite as coisas dessa vida. Já o segundo não, ele vai viver e vai viver muitos dias, ele vai ser uma bênção para a família dele. Moral da história no judaísmo, aquele segundo parente, aquele segundo paciente, ele é Israel. Ele que tem todas essas restrições, que foi separado de um monte de coisa. O outro que pode comer de tudo e fazer de tudo é o mundo. Quem está no mundo, ele vai fazer a vida como quer, vai operar como quer e no pecado. E esse pecado tem um salário. O salário do pecado é a morte. Mas um dom gratuito do Eterno, é a vida eterna em Mashiach para aquele que está separado. A minha oração é que você esteja separado. A minha oração é que você esteja alinhado. A minha oração é que você esteja abençoado. Abençoado no fruto do seu ventre, nos seus filhos. Abençoado na sua cesta, abençoado na sua amassadeira. Abençoado na sua mente, sem acusação. Que você não tenha na sua mente culpa. Existe uma oferta que é dada pela culpa. Mas abençoado na mente sem culpa. A consciência limpa, abençoado no entrar, abençoado no sair, abençoado no campo e abençoado na cidade, abençoado no livro da vida, para viver mais um ano de vida e de shalom. Bendito seja o Eterno. Eu agradeço ao soberano de todos os mundos e de todas as eternidades por tua vida aqui, meu irmão. Eu queria ter enxugado, mas eu até corri. Razak Varu, seja forte, seja abençoado. Que o Eterno lhe conceda uma semana de muitas brahot, uma Shavuot Tov. Shavuot quer dizer semana, Tov quer dizer bom, boa. Uma semana boa. Que essa unção do Shabat vá com você e através de você abençoar muitas vidas. E que sejam abençoados em todos os lugares que tiverem. Eu estou contemplando aqui a face do apóstolo Aguinaldo. O irmão quer terminar o shiur? Pode ser a bênção do Eterno. A primeira vez que eu entrei nesse lugar, eu senti uma energia muito grande, mas muito grande. E aqui eu cantei um hino que era Matovu. Cada vez que eu entro na casa do irmão, eu canto esse hino. A casa do irmão pode ser uma casa muito simples, pode ser um casarão. Eu canto Matovu. O que é Matovu? Ó, quão belas são tuas tendas. Quando o Balaão, ele foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel, ele não conseguia amaldiçoar. Ele olhou o povo e ele disse, ó, quão belas são tuas tendas, Israel. Teus tabernáculos. É por isso, meu irmão, que a sua casa é bela, mas o seu tabernáculo, que é o seu corpo, ele é o Mishkan de Hashem. Matovu, Ohaleha, Yaakov, Miskenoteha, Israel, Vaniv Berov Hasdeha, Avoveiteha, Yestavel, El Heiau, Kodeshah,
beira a terra. Beshinha Ruxa Hamashia, Pai, que sejam abençoados ao entrar e ao sair os teus servos. Que sejam abençoados em suas mentes, em seus corações. Que tua palavra frutifique a 30, a 60 e a 100 no coração de cada uma dessas vidas que está conosco nesse ambiente. Que esse líder espiritual, esse pastor, nesse ir e nesse voltar dele seja abençoado. E que a tua palavra seja soberana na mente, no coração e nas ações dele. Que esse pai, que essa mãe, que esses irmãos que aqui estão conosco sejam frutíferos no mundo espiritual. Libertos de todo altar de maldição, de toda sentença contrária. Que os bons decretos sejam mantidos e os maus decretos sejam cancelados e que venha nesse portal de Peça uma bênção sobrenatural, uma restituição do eterno. Beshem Yahushua Hamashia. Amém, amém. Sejam abençoados em nome de Yahushua Hamashia. Beijo no coração de vocês, uma semana abençoada. Hoje não teremos culto, mas se você quiser e gostou desse tempo aqui conosco, reveja depois esse culto. E você que vai rever depois, ou que está revendo depois esse culto no futuro, também seja abençoado. Essa palavra se renove no teu coração. Em o nome de Yahushua Hamashia, amém, amém. Shalom Vrahá. A Casa do Caminho, a sua escola da Torá.